Nós queremos te dar graças nessa manhã, nosso Deus e nosso Pai, porque Tu nos deste um sono tranquilo e reparador. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem nos agraciado com a Sua presença. Nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é nosso melhor amigo. Aleluia. Espírito Santo, nosso melhor amigo, seja bem-vindo nesse momento. Venha, Espírito Santo de Deus, agora. A oração de cada irmão, de cada irmã. Venha alegrar, Senhor, que o Senhor possa ter liberdade para ministrar, Deus, o fortalecimento da fé, o entusiasmo, a alegria, a paz, a paz, a paz. Inunda esse lugar com a Tua paz, inunda as nossas vidas com a Tua paz. Paz, paz interior, paz, 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 a certeza de que Jesus está conosco. Paz, 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 muita fé, muita paz, muito amor nos nossos corações para com Deus, muito amor nos nossos corações para com o nosso próximo. E assim, Senhor Deus, nós repreendemos, ó Senhor, toda ação do inimigo, ó Deus, ó Pai, toda carnalidade, toda obra da carne. Mas como Teu filho Paulo falou, se tendes do Espírito, vivam no Espírito, andem no Espírito, semeiem no Espírito. E assim, Senhor, oh Senhor, e assim nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus aqui na Alemanha, Senhor, aqui, ó Deus Pai, onde o Senhor usou o Teu Filho, Senhor Pai, Senhor Deus, Martinho Lutero, quantos outros o Senhor já usou e continua usando nesse lugar, Senhor, para que, meu Deus e meu Pai, Senhor, o mundo espiritual saiba que há um posicionamento da parte de Deus, que existem homens e mulheres que ainda se posicionam nessa terra, se posicionam não pelo seu egoísmo, não pelos seus desejos desenfreados da carne, pelas suas cobiças, ó Senhor, nem pelo sentimento de vanglória, mas homens e mulheres que se posicionam para dar glória a Deus, homens e mulheres que se posicionam para amar ao próximo, abraçar ao próximo, abraçar a causa do próximo. Senhor, receba a honra, a glória, o louvor e a adoração que sairá dos nossos lábios nesta manhã, que sairá do nosso coração nesta manhã. Nós te somos gratos, ó Deus, nós te somos gratos, ó Espírito Santo. Só gratidão em nossos corações, só gratidão em nossos corações, só gratidão em nossos corações, porque Tu és o Deus que proporciona momentos como esse. Tu és o Deus que proporciona tempos melhores, tempos de refrigério, tempos de revelação, de inspiração, de portas abertas, de acessos concedidos. Olha a calamaueira, olha a calamaueira, olha a malaiota, olha o suri me comanaia. Repreende toda distração, Senhor. Não permita meu irmão, meu irmão que está pensando em outra coisa, a não serem adorar ao Senhor, a não serem adorar ao Senhor e dizer que o Senhor é digno. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda celebração. Que o céu se abra hoje. Os céus vão se abrir enquanto nós estaremos orando, aprendendo mais da palavra, da história do cristianismo. Deus estará agindo ao nosso favor. Deus estará abençoando as nossas vidas, seja no corpo físico, seja nas nossas emoções, seja no âmbito familiar. O Senhor estará abençoando o nosso povo no âmbito financeiro, porque enquanto a igreja para adorar, aí Deus, alabaxeira de candaraia, manda os anjos, envia os anjos. Eu vejo porta se abrindo, irmão. Lá no Brasil, viu? Eu vejo porta se abrindo lá no Ceará. Enquanto que você está aqui, você resolveu aprender mais sobre a história do cristianismo. Você resolveu se dedicar mais a Deus. Eu vejo Deus fazendo lá, na vida de quem você ama. É isso mesmo, em prol da sua família. Deus, receba a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Enche a minha vida. A mulher vai reclamar aqui por causa da altura. Então, nós já louvamos. Vamos agora aqui na palavra. Amém? Glória a Deus. Deus sabe disso. Olha. Porque nós somos pentecostais. Deus
seja louvado. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus de estar aqui nessa manhã com vocês. No sentido de nós podermos estar aqui louvando a Deus. No sentido de nós estarmos aqui adorando ao Senhor nessa manhã. E foi um milagre, né? Para mim, praticamente, eu vejo isso como um milagre, eu estar aqui com vocês, né? Eu vejo como um milagre porque realmente assim não era para estar aqui humanamente falando. Mas eu quero agradecer a Deus pela oração de cada um de vocês, pelo carinho. Eu vou olhar, só no olhar às vezes a gente sente o olhar afetuoso, o olhar carinhoso, né? Existe aquele olhar maldoso, né? Tem gente que mede a pessoa da cabeça aos pés, né? Você vê assim a pessoa lá te medindo, né? Mas enquanto que tem pessoas que querem medir a gente, né? Com o olhar da soberba, tem pessoas que estão nos guardando em amor através da sua oração. Então, assim, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou me sentindo muito amado. Se Deus permitiu, quantas caravanas nós já fizemos, né? Vai fazer 20 anos de ministério pastoral, amando, procurando amar, procurando cuidar. E Deus prepara esse tempo para eu me sentir cuidado. Onde alguém empurra uma cadeira que eu estou momentaneamente, né? Em nome de Jesus, mas onde alguém ali, de alguma forma, faz alguma coisa por mim que realmente eu não estou podendo fazer. Né? Então, assim, que Deus seja louvado por esse amor. Amém, gente? Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 13, versículo 1, 2 e 3. Amém? Para a nossa reflexão, amém? Queridos e queridas de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse o que mais? Toda a fé. De maneira tal que eu transportasse os montes. E eu não tivesse como nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. E não tivesse amor. Nada disso me aproveitaria. Aleluia. Somente até aqui. O Espírito Santo fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor. Não se trata somente de um passeio. Deus, teus filhos estão aqui. Tem seus comércios, tem seus trabalhos, seus filhos, suas casas, seus lares, suas atribuições. Mas nós resolvemos, o Senhor colocou nos nossos corações o propósito de estarmos aqui. Vamos ver lindas paisagens, Senhor. Nós vamos nos divertir, nos alegrar muito. Nós queremos declarar perante o mundo espiritual que isso daqui é o mais importante para nós. É o momento onde nós paramos para escutar Deus, para falar com Deus e para adorar a Deus. Te peço agora, Senhor, acalma, Senhor, as nossas almas. Cada irmão nosso, irmã nossa, que de repente hoje pela manhã já passou por alguma luta, não sei, ou algum desentendimento, que o Senhor desfaça. O Senhor desfaça e que o Senhor dê o entendimento ao teu filho e à tua filha, de que quando nós paramos assim para te louvar e para te adorar, Senhor, o Senhor age em nossas almas. O Senhor age no nosso espírito, o Senhor age no nosso corpo. Fala conosco, Senhor, agora, através da tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, que haja entendimento. Que haja entendimento. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o dom supremo, tá? O dom supremo. Nós vamos falar sobre o amor, iniciando aqui a nossa caravana aqui na Alemanha. E você vê aqui o que é que o apóstolo Paulo fala. No versículo de número 1, Paulo vai dizer: ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, ele seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Ou seja, não se há uma precisão, né? Não há algo preciso. Não há uma clareza. Se não tiver amor, não há uma clareza, não há um entendimento.
Ele fala no versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia. Olha como o dom de profecia é maravilhoso. E ainda que eu conhecesse todos os mistérios. A gente até brinca às vezes, né? É mistério, né? Mistério. Ainda que eu conhecesse os mistérios. A ciência. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala algo mais forte. Porque ele colocou a fé. Ele colocou, ainda que eu tivesse toda a fé. Então, a gente vê Paulo falando, né, que o justo, ele vive pela fé. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas, quando não se tem o amor, aí pode-se cair, né, naquele engano, né, que os fariseus viviam naquela época, que os escribas viviam naquela época, que os saduceus viviam, que todos os religiosos em todas as épocas viviam. Né? Alguns matavam em nome de Deus, alguns eram religiosos, mas invejavam, eles eram religiosos, mas eles competiam. Então, o amor que é o próprio Cristo em nós, que é o próprio Deus em nós, esse amor, porque não é um amor humano, não é assim, eu te amo hoje, eu te odeio depois. Está casado hoje, está divorciado amanhã. Está entendendo? É amigo hoje, é inimigo semana que vem. Não, quando Cristo em nós, o Espírito de Deus vem em nós, então Ele vai nos ensinando algo maravilhoso, algo poderoso. Minha mãe sempre gostou muito de falar de amor, né? E eu vim de uma escola de um pastor muito brabo. Eu vim de uma escola de um pastor muito rígido, né? Então, assim, quem me conhece há muitos anos, até pregando em cruzadas, pregando em presídios, pregando em congressos, eu sempre fui muito, sabe, João Batista, sabe, se arrependa. É óbvio, é Bíblia. Chamar as pessoas para arrependimento é Bíblia. Mas até para eu chamar as pessoas para arrependimento, eu preciso ter jeito. Não digo um jeitinho, mas eu preciso ter Colossenses 4:6, uma palavra temperada com sal. Né? Então, assim, quem me conhece há mais anos pode se alegrar, né, por poder ver que o pastor de vocês, sou irmão em Cristo de vocês, sou servo de vocês, né? Eu tenho... Quem está em Cristo é nova criatura. Nos originais quer dizer, né, que a cada dia está se tornando mais parecido com Jesus. Amém. Então, quando eu estava meditando, refletindo, eu digo, Senhor, qual é a primeira palavra que nós vamos ter ali na Alemanha? Hoje, Senhor, nós sabemos, porque nós vamos ver aqui a respeito de somente a fé, somente a palavra, né? Glória somente seja dada a Deus. Nós vamos ver aqui aquilo que eles tinham como algo principal, que eles instituíram naquele tempo, infelizmente devido à idolatria que predominava, né, a venda de indulgências, o alcançar um lugar no céu tendo que pagar, porque o que Lutero mais batia era nesse enriquecimento do clero, né, era nessa questão onde o diabo estava cegando os olhos dos nossos irmãos naquela época. Mas ele, ao ler a Bíblia, ele entende que o homem vai viver pela fé, e é salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Mas quando o Espírito Santo fala no meu coração, ele fala assim, meu filho, mas fala para o meu povo, né, que o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor, ele lança fora todo medo, né? O amor é esse tempero tão gostoso, né, na vida da gente, né? O tempero aí que a Mel faz comida temperada, aquele gostinho, o salzinho na medida, né? Como o pastor Casimiro falava, né, do baião da irmã Conceição, né? Ai, que dia tão gostoso, que dia tão feliz. Esse é o dia que a irmã Conceição fez o baião que eu quis, né? A irmã Conceição é a mãe do irmão Heleneto, para quem não sabe, já partiu para o Senhor. Uma irmã que esteve conosco muitos anos, orou, intercedeu por mim antes de eu me converter. Ela ia fazer propósito na Universal. Assim que eu me converti, ela me levou na Universal. Ela me levou na Universal, aí eu fui lá, né? Com a calça, não sei se era dela, se era do meu avô, a camisa do meu tio, né? E eu fui lá na Universal, falei, você tem que ir, que eu fiz um propósito, para você na Universal você tem que ir. Eu falei, eu vou. Aí eu fui lá, terminou o culto, o pastor disse, pelo menos quem tiver R$1, vem aqui para frente, né, que eu vou orar por você. E eu falei, irmã, eu não vou receber oração porque eu não tenho R$1. Olha, acabado de sair da droga, ela pegou, botou uma moedinha de R$1 no meu bolso. Aí eu fui lá, levei. E por que ela colocou R$1 no meu bolso? Por causa do amor. Aleluia. Amém? Aleluia. E então, eu vou falar aqui algo de dentro do meu coração. Não é Bíblia por Bíblia, não é a palavra pela palavra, mas a essência do Senhor em nós.
a essência de falar realmente daquilo que você está cheio. Né? Eu estou inundado do amor. Eu vim falar aqui de algo que eu estou inundado do amor. Estou inundado do amor de Deus através da vida de vocês. Ontem, quando eu cheguei, que eu fui ver meu joelho, eu falei, quando tirar a calça, eu vou ver meu joelho. Aí você estava melhor do que eu. Isso é amor, né? O amor ele afasta o medo, o amor ele cobre multidão de pecados, né? O amor é superior à fé. E aqui Paulo continua falando, né? Ainda que eu tivesse toda a fé de maneira que eu transportasse os montes, se eu não tivesse amor, Paulo está dizendo assim, eu nada seria. Tipo assim, não sou é nada. Se eu não tiver amor, não sou é nada. Quantas pessoas os muçulmanos já mataram em nome de Deus? Não, nós estamos falando dos muçulmanos. Mas infelizmente, quantos crentes hoje estão matando outros crentes? Nós estamos num cenário político no nosso Brasil que Deus, eu creio que está abrindo os olhos do povo, da população, para ensinar para as pessoas que nós não podemos deixar pessoas manipularem a igreja, usarem a igreja, tá entendendo, em seu benefício, porque o que acontece é que nada pode ser maior do que o amor de Deus que reina sobre a igreja. A igreja não permite ninguém ser cancelado e não cancela ninguém. A igreja não cancela, a igreja não afasta, a igreja não expulsa, tá? Mas a igreja atrai, abraça, ensina, corrige, instrui, disciplina se necessário. Então, assim, eu creio, né, que sairá através de nós aqui um despertar para o Ceará, para o Brasil, para o mundo. Mas primeiro em nós, nossas casas, nossos quartos, nossas famílias. Eu, para quem não sabe, aqui no início da minha conversão, né, meu pastor, por ser muito bravo, eu recém-convertido, eu tive um desentendimento com a minha sogrinha. E aí, na época, eu sei que a minha sogrinha sofreu, né, por eu ser um rapaz recém-saído da droga e ainda não conhecia isso daqui, né? E o tempo foi se passando, né? E graças a Deus, há mais de 23 anos, né? A gente se conhece. E ontem eu dizia para a Vanessa no quarto, digo, Vanessa, eu posso te dar um presente? Quer, meu filho? Digo assim, eu quero te dar um presente, é Deus que te deu. Hoje, minha filha, eu sinto um amor tão grande pela Marta, tão grande pela minha sogra, tão grande pela minha sogra, sabe? Que você não pode imaginar, né? Então, assim, quem é que faz isso, gente? Não é religião, não é política, não é time de futebol. Quem é que faz isso a não ser Deus? Deus, sabe? Que vai mostrando, que vai tirando a imaturidade da gente, né? Que vai tirando o preconceito da gente, que vai desfazendo os laços do diabo, né? Que ali em algum momento o diabo fez, né? Os desentendimentos, né? Arrancando fermentos, quebrando setas, né? E fazendo a gente enxergar como Jesus enxerga. Então, assim, minha sogra, quantas vezes, né? Quantas vezes, assim, eu tive a oportunidade de poder honrar mais a senhora, mas eu quero honrar mais hoje, nessa manhã, viu? A senhora, minha amiga, minha intercessora, né? A senhora foi usada por Deus quando pegou lá o negocinho. Tá aqui a plaquinha da Mara, tá aqui o nome dele, Luiz Henrique. Ele vai sim, né? E uma pessoa de tanta fé, né? Então, assim, sempre gostei de ressaltar a fé da minha mãe, mas a minha sogra é uma mulher de tanta fé, tal qual minha mãe, né? E o que me faz dizer isso é o amor. O que me faz viver isso é o amor, né? Então, assim, que nós possamos sair hoje, né? Nessa nossa peregrinação, né? Nós já vimos no Antigo Testamento Israel, né? Nós já passamos pelas páginas do Antigo Testamento quando nós conhecemos Israel. Quem não conhece ainda vai conosco ano que vem, novembro de 2027, né? Nós já vimos as páginas do Novo Testamento e Apocalipse quando nós fomos para a Grécia e para a Turquia, né? E agora nós estamos em Atos 29, pastor Carlos. E agora nós estamos em Atos 29. Não tem ponto final não, prossegue. Não tem ponto final não, prossegue. Então agora nós estamos vivendo, né, aquilo que Paulo, que Pedro, que João, que tantos irmãos nossos inspirados por Deus receberam por inspiração divina a palavra de Deus e disseram: isso daqui é a sã doutrina.
Isso aqui tem mais poder do que dinheiro. Isso aqui tem mais poder do que fama, do que seguidor nas redes sociais. Isso daqui é a palavra que liberta, que consola, que instrui, que direciona, que orienta, né? Que nos fortalece, que nos enche de vida. Então, assim, só para concluir, então Paulo ele fala aqui no versículo de número 3: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Olha só, a pessoa passa a vida inteira fazendo obras de caridade. A vida inteira. Mas ela não fez com a motivação correta. Ela fez para dizer: eu sou um filântropo, eu sou bonzinho. Está entendendo? Aí Deus está olhando do céu e diz assim: não é isso. Não é isso. Então ele está dizendo: ainda que distribuísse todos os bens ao sustento dos pobres, ainda que entregasse o seu corpo para ser queimado. Então, infelizmente, tiveram pessoas que morreram por uma causa que não era nobre. Né? Nós tivemos irmãos nossos na Bíblia, personagens bíblicos como Isaías, né, como Tiago, como João Batista, que realmente entregaram suas vidas. Homens dos quais o mundo não era digno, né? Hebreus capítulo 11. Eles entregaram sua vida pelo Evangelho. Mas, como diz meu amigo pastor Wagner, quem tinha que dar a vida pela igreja já deu. Mas nós vamos nos dedicar muito a essa obra assim. Né? Nos dedicando nessa obra, amando muito a Deus e amando muito o nosso próximo. Agora, pastor, o senhor está falando hoje, abrindo hoje a nossa caravana aqui na Alemanha sobre este amor. É impossível sentir esse amor verdadeiro se não for pelo próprio Cristo, a própria fonte em nós 24 horas. É por isso que esse mesmo Paulo aqui que respirava ameaças, esse mesmo Paulo que perseguia a igreja, né, que ele vai se converter e ele vai descrever o amor, né? Porque é que Paulo descreve o amor. Como é que uma pessoa religiosa, né, como é que uma pessoa dessa ela vai descrever o amor? O amor é isso aqui. E ele fala então: e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nada. Imagina só a pessoa passar a vida inteira fazendo obra de caridade. Você imagina só a pessoa dar o corpo para ser queimado. A pessoa fazer tantas coisas, mas ela não amou. Aí ele está dizendo: ó, não aproveitou nada. Não aproveitou nada. Então nessa manhã, gente, eu trago essa reflexão para nós da parte de Deus, né, para que não somente esses dias aqui até o dia 18, né, que nós possamos estar aqui aprendendo mais a respeito do segmento do que aconteceu depois que o Canon fechou, né, que nós possamos ver o que nossos irmãos fizeram, a forma como eles se posicionaram, mas que nada que nós viemos a fazer sem amor não é aceito, não é recebido por Deus. Então eu agradeço muito ao Senhor Jesus por Ele a cada dia estar colocando esse amor no meu coração. Deus permitiu já derramar lágrimas, sofrer, sentir na minha alma, para eu poder entender que o que há de mais precioso é o amor. Gente, Deus traz uma Zuzu, né, para estar no nosso meio. Deus traz uma Zuzu, Deus traz essa Zuzuzinha, queridinha, né, para estar no nosso meio. Cada figurinha linda que Deus tem trazido para ser igreja, para ser corpo de Cristo conosco, né, para ser família conosco, gente. Então, assim, Deus vai nos usar muito para a gente abraçar uns aos outros, para a gente amar uns aos outros, né, para a gente poder se querer bem de verdade. Né? Então, assim, para que não haja o espírito, sabe, da malícia no nosso meio, tá entendendo? Da fofoca, do mexerico, da maldade, sabe? Mas que haja esse olhar benigno, sabe? Que aqui que nós possamos ver e enxergar como Jesus enxergou. Amém, gente? Amém. Eu quero perguntar se tem alguém nessa manhã que está precisando de oração. Se tiver, vem até aqui à frente. Alguém está precisando de renovo, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero, nesse momento, né, pelo poder da palavra do Senhor, estar aqui declarando que não existe palavra contrária sobre a sua vida. Não existe encantamento, não existe a magia negra. Não existe. Quero declarar isso. Você é um pastor. Antes de você ser pastor, você é filho de Deus. Tá? Você foi escolhido por Deus. Eu creio que, como nós aprendemos através da palavra, Deus não escolhe para salvar, mas Deus escolhe para usar. Sim. As minhas mãos são santas. Eu consagrei elas a Deus há mais de 23 anos atrás. Eu coloco a minha mão na sua cabeça. Eu declaro que seus pecados foram perdoados. Eu declaro que onde abundou o pecado vai superabundar a graça. Eu declaro que acabou dentro do sangue de Jesus. O poder do sangue do Senhor Jesus para poder fazer
você ser um homem dedicado à palavra. Como eu já vejo você ser dedicado aos filhinhos da sua irmã, que são filhos que Deus deixou para você cuidar. Aleluia. Sabe, Igor, não é a respeito de dinheiro, né, Igor? Não é a respeito de roupa, não, né, Igor? Não é a respeito de bens materiais, Igor. É a respeito de algo maior. É a respeito do amor, Igor. E às vezes algumas pessoas podem olhar para você e dizer: o que é que o Igor está fazendo ali? Quem é o Igor? Eu vou dizer para o mundo espiritual quem é o Igor. Aleluia. O Igor é alguém que se quebrando. O Igor é alguém que se humilha. O Igor é alguém que quer mudança. Já sofreu, já viu a irmã viciada em drogas, já viu o pai viciado em drogas, já viu a mãe, depressão, já viu uma irmã partir. Mas a história está sendo escrita aí. Por isso, Igor, ame muito a Deus. Ame muito a Deus. Porque amando muito a Deus, você vai receber muito desse amor para poder distribuir. E os pobres que só têm dinheiro, e os pobres que acham que têm muito conhecimento, os pobres que se acham mais do que os outros, eles ainda vão ter a oportunidade de ver Jesus na sua vida. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar, ó Espírito de Deus, porque nós vimos uma reforma. Se fala muito em reforma, Senhor, acontecer há centenas de anos atrás, mas eu quero declarar, Jesus, que a reforma é quando tem algo ali que você vai e você faz algo ali, né, mas ainda fica algo daquela coisa passada. A palavra que eu quero declarar é que nós vamos ver os caminhos da reforma, mas nós estaremos vivendo o caminho da restauração. Vou repetir, nós estamos vendo o que aconteceu através de uma reforma, mas nós vamos viver a plena restauração. Nós estamos vendo aos nossos olhos, nós veremos quando o nosso irmão em Cristo, Martinho Lutero, vai ali na dieta de Worms, ali ele sente os demônios tentando destruir ele. Ele sabia que ele seria julgado por ele estar vivendo a palavra, mas estudiosos dizem que ele coloca os pés, olha para os céus e lembra do Salmo 46, que diz: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a espada, o Senhor é escudo. Então, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero declarar que como Deus começou na vida do Igor e vai continuar na sua e na minha, eu quero declarar que nossos familiares vão ser alcançados, amigos, até aqueles que acham que são nossos inimigos. Até aqueles que acham que são nossos inimigos, sabe por que eles nos esculhambam e nos invejam? Porque eles não conhecem esse amor. Um dia, eu lendo a Bíblia, eu vi o meu Cristo falar assim: veja que a luz que há em ti não se torne trevas. E não se deixe vencer pelo mal. Então filma bem aqui, meu filho, por favor. Qualquer pessoa que me inveja, tá? Qualquer pessoa pensa mal de mim ou fala mal de mim, eu te abençoe, não sou É claro que você ainda vai saber o que é o amor. Você vai conhecer o que é amar. Amar pessoas diferentes, perdoar, declarar a bênção do Senhor. Porque nós somos felizes. De verdade, porque Jesus, ele governa as nossas vidas. Nós somos sarados, restaurados, nós somos plenos por esse evangelho. Não. Deixa eu fazer para você entender melhor ainda. Nós não estamos lá embaixo comendo poeira com a Satanás. Se a serpente se transforma em dragão, não é se alimentando do nosso pecado, não. É de quem não vive. Nós estamos voando alto. Não como os edomitas, achando que estão em lugares altos sem estarem. Mas estamos em lugares altos por sermos humildes e dependentes de Deus. Nós aprendemos a cada dia a nos amar de verdade, com esse amor lindo do Senhor Jesus, que faz nós sermos tão diferentes. Né? Lá em casa são 3, né? Rebeca, Caleb e Asa. Todos 3 são diferentes. Todos 3. Mas o amor é igual. Ficam às vezes dizendo lá em casa que um é o preferido. Ah, o preferido é fulano, a preferida é fulano. Né? Não tem esse negócio de preferido. Para mim, não. Para mim, eu te amo os 3, é tudo filho. Né? E assim eu creio que o Senhor está dizendo para nós aqui. Né? Que todos nós aqui somos muito amados do Senhor. Deus, obrigado pela vida comigo. Obrigado por ele estar aqui de joelhos no primeiro dia chorando, se humilhando na tua presença, recebendo renovo. Senhor, eu quero te louvar pela vida de cada irmão nosso. Que esse amor inunde o nosso ser. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 13 vai dizer: e um dia algumas coisas vão se cumprir e outras vão passar, mas o amor
vai se eternizar. Repita comigo, diga, algumas coisas vão se cumprir, outras vão passar, mas o amor vai se eternizar. Salve de palmas para Jesus.